pergunta é a seguinte, ó, que nas forças aí existem algumas características. Ah, peraí que a gente já volta lá, Gustavo. Então, ó, entre as forças existem algumas características por exemplo, na força magnética, o que acontece se eu pegar polo negativo com polo norte com polo norte? Eu tenho atração ou repulsão? Polo norte com polo norte. Eles se repelem, né? Aqui na força eletrostática, na força elétrica, eu também tenho uma repulsa caso, né, as cargas elétricas sejam iguais. Agora, olha só o núcleo. Eu só tenho próton, só com carga elétrica positiva. Por que o núcleo não se destrói? Olha a pergunta, né? Se eu tenho só cargas elétricas positivas naquele núcleo, por que ele não se destrói? Tá aí, você tem uma chamada força nuclear. A força nuclear é uma força ali mais intensa na mais intensa que essa força de repulsão, e ela é uma força que tem um decaimento muito grande. Né? Então, quando a distância vai aumentando, ela cai muito. Então, quando já sai ali para a área da eletrosfera, ela já não está mais atuando. Tá? Então, é isso que mantém o núcleo firme, coeso. É essa outra força, né, chamada força nuclear. Tá bom? E aí, voltando para o Gustavo. Gustavo é o seguinte, ó. Então, se você observar, por exemplo, este átomo aí do jeito que está, o que acontece? Você tem elétrons que estão na primeira camada. São dois elétrons na primeira camada. Na camada seguinte, eu tenho lá 8 elétrons. E na última camada, eu tenho 4 elétrons. O que acontece? Eu não tenho um elétron que está entre essas camadas, né? Está entre essas órbitas. Por quê? Porque eu tenho que ter uma energia específica para estar numa determinada camada. Então, se você pegar, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, né, se você ver, imagina o nosso sistema solar. Né? Então, no sistema solar, o núcleo do sistema solar é o Sol. Aí, a alguma distância ali, eu tenho o primeiro planeta, Mercúrio, se eu não me engano. Né? Ele está numa órbita bem definida entre esses dois planetas, ou seja, entre a estrela Sol e o planeta, eu não tenho nenhum outro. Por quê? Porque eu não tenho uma energia intermediária aqui de forma que ele esteja nessa capacidade totalmente caindo. Né? Então, o que ocorre? Para que o planeta esteja estabelecido numa órbita, ele tem que ter uma determinada energia. Se ele estiver no meio dessas energias, não for uma energia bem definida, ele não consegue uma órbita adequada. Tá bom? Então, por isso que existe essa tal de banda proibida, que é um nível de energia que você tem que ultrapassar de forma que você saia de uma banda ou de uma órbita para a próxima. Bom, então, por exemplo, cada satélite que eu tenho aqui na Terra, né, eu tenho vários satélites que estão aí em volta da Terra. Então, a gente tem, por exemplo, a nave. Bom, a gente tem vários satélites, por exemplo, né, a gente tem lá o BrasilSat 1, o Intelsat, tem vários. Esses caras, eles estão em camadas diferentes. Por quê? Porque cada camada é uma energia diferente. Bom, exato. A banda proibida é um espaço em branco, sem elétrons. Sem elétrons. Eu não tenho energia ali, eu não tenho um elétron ali. O elétron que está ali é o elétron que está na passagem. Ou ele está indo para a banda de condução ou está voltando para a banda de valência. Entendeu? Então a banda proibida é justamente o espaço ali
onde eu não vou colocar elétron, por quê? Porque se ele estiver ali naquele quadro, ou ele vai ser jogado para a banda de condução, ou ele vai cair de novo para a banda de valência. Ele não pode estar ali, né, sem estar com uma energia fixa. Tá? Então, as energias fixas e conhecidas são as energias das órbitas. Né? Então, entre elas, eu tenho essas bandas proibidas aí, onde eu não tenho corpo celeste, onde eu não tenho elétron. Tá bom? Então, é justamente isso. Agora, olha só o que acontece aí. Então, para mim ter uma corrente elétrica, né? Ter uma corrente elétrica, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que colocar, né, o meu elétron aí na banda de condução. Então, ele tem que saltar essa banda aqui proibida. Aí, dessa forma, o que eu começo a ter aqui? Ó? Eu começo a definir o que é um isolante. Né? O isolante, obviamente, se você pegar aquelas definições, poxa, um isolante elétrico é aquele material que não conduz eletricidade. Beleza, esse realmente né, é uma definição aí. Mas para nós agora, observando, né, observando essas bandas de energia, o material isolante é aquele material em que a banda proibida ela é tão grande que o elétron não consegue sair da banda de valência e ir para a banda de condução. Exato? Não, então, a gente coloca uma energia. Então, o que acontece? Pessoal que vamos supor lá que você tem uma fita isolante, né? Aí você aplica uma tensão aí na fita isolante e tal. O que é essa fita isolante? O que é essa tensão? Você está dando energia ali para os elétrons que estão ali nessa fita isolante. Mas o que acontece? Como a banda proibida é muito grande, não adianta você gerar energia para ele, dar energia para ele, dar tensão nele, que ele não sai. Agora, quando você exagera na tensão, você força demais, o que acontece? Você acaba arrancando o elétron da banda de valência. Então, realmente você arranca. Só que quando você arranca o elétron dessa banda de valência, você arranca ele com tanta força, com tanta energia, né, que ele acaba batendo em outros elétrons, né, e acaba destruindo o material. Você destrói o material. Entendeu? Então, por exemplo, né, então nessa fita aí, ela tem todo material isolante, vamos supor aí um cabo. Poxa, esse cabo aqui que eu comprei é para 700 volts. Isso quer dizer o quê? Que até 700 volts ele suporta, não vai acontecer nada com a isolação dele. Mas se você aplicar, por exemplo, 1000, 1200, 1300, o que pode acontecer? Eu começo a ter fuga de elétrons ali passando pelo dielétrico. E se você forçar um pouco mais, você acaba destruindo o material. Bom, o que é um condutor? Né? Um condutor é justamente aquele cara em que a energia, você não precisa de energia para que o elétron saia da banda de valência e vá para a banda de condução. Então, esses níveis de energia são. Você vê que a banda proibida ali, ela é zero ou menor que zero. Então, elas estão ali, ó. Isso acontece aonde? Isso acontece nos metais. A grande maioria. Tá? Então, os metais, a banda de condução dela e a banda de valência, elas se interpõem. Então, a banda proibida ali é nula. Né? E a gente tem um outro cabra, que é o cabra que interessa a gente, né, que são os semicondutores. Então, nos semicondutores, acontece o quê? Eu tenho uma banda proibida. Tá? Existe uma banda proibida. Só que essa banda proibida ela é pequena. Se eu der um pouquinho de energia aí para o nosso sistema, né, se der um pouquinho de energia para o nosso sistema, o elétron da banda de valência consegue ir para a banda de condução. Né? A ordem dessa banda proibida
né? É da ordem de 0,7 eletronvolts. Tá? Então, se você tiver de 0,1 a 0,7 eletronvolts, é considerado um semicondutor. Se você tiver de 0,1 para baixo na banda proibida, ela já é considerada um condutor. E se a banda proibida for acima de 0,7 eletronvolts, ele já começa a ser considerado como um isolante. Beleza? Você viu que é uma outra forma de você definir isolante, condutor e semicondutor a partir dessas bandas de energia. Tudo bem? Dúvidas? Então vamos lá. A partir de agora, cada material desses, eu vou definir em torno do quê? Dessa banda proibida. Então, o que é um semicondutor? O semicondutor, ele vai ter aí até, né, de 0,1 até 0,7 eletronvolt, né, ele se encaixa aqui como semicondutor. Né? Então, ele é um semicondutor. Se a banda proibida aí for de 0,1 a 0,7 eletronvolt, ela é um semicondutor. Tá? Se essa banda proibida aqui, ela for menor de 0,1 eletronvolt, então ele se encaixa aí como um condutor. E se a banda proibida for maior que 0,7 eletronvolt, ele se encaixa aqui como isolante. Isolante aí tem uma banda proibida grande. Qual que é o valor lá? 0,7 eletronvolt. Beleza, Dariane? A banda proibida, né, ela vai existir conforme o material. Tá? Então, ela existe conforme o material. Tá? Então, vamos supor lá, se você pegar um material que é um material metálico. Então, no material metálico, não tenho banda proibida. Mas isso é por conta do quê? Do material. Tá? No material semicondutor, a banda proibida, ela está numa faixa estreita ali, mas que é facilmente contornável. Um pouquinho de energia você já põe aí elétrons saindo da banda de valência e indo para a banda de condução. Agora, nos isolantes, então, por exemplo, né, uma borracha, uma madeira, né, ele tem por característica ter uma banda proibida muito grande. Tá bom? Então, ele tem uma banda proibida muito grande. Tá? Então, a banda proibida, ela existe conforme o meu material. Tá? Então, se você pegar lá borracha, putz, ele vai ter uma banda proibida enorme, por quê? Porque o cara é isolante. Ah, se você pegar um fiozinho de cobre, puta, a banda de proibida lá não existe. Né? Ah, e se você pegar um material semicondutor, por exemplo, silício, puta, ele está ali em 0,6 eletronvolt, ou seja, você deu um pouquinho de energia para o cara já começa a conduzir. Ele, de início ele é isolante. Se você der energia para ele, ele começa a conduzir. Tá? Isso aí. Bom, então foi definido aqui, tá, ó. Então aqui tem um blá 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 de quem é o condutor, né? Então, ó, tá aqui, quem que é isolante, quem que é condutor e quem que é o semicondutor, né? Mas aqui, ó,